Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Márcia Gonçalves, começando mais uma aula sobre inteligência emocional. E eu quero dizer que eu estou muito feliz por essa oportunidade de dividir os meus conhecimentos e experiências com vocês. Por isso eu já peço, vamos compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que a gente puder. Vamos levar esse conhecimento sobre essa habilidade tão essencial na nossa vida, que é a inteligência emocional, para que as pessoas possam ter uma vida mais equilibrada e feliz. E hoje a nossa aula, nós vamos começar a falar sobre os sentimentos e emoções, que é um assunto que é bastante comentado quando nós falamos sobre inteligência emocional. Porque os sentimentos e as emoções são as nossas reações ao que nos acontece, internamente ou externamente. Mas, Márcia, sentimentos e emoções significam a mesma coisa? É a mesma coisa? Essa é uma pergunta muito comum que eu recebo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a diferença entre os sentimentos e as emoções. Os sentimentos são a nossa forma de interpretar as nossas reações emocionais. A gente vai pensar e refletir de uma forma consciente sobre o que aquela emoção está nos provocando. Eles são internos, não podem ser percebidos pelo mundo externo. Só cada pessoa sabe o que está sentindo diante de uma determinada situação. E é por isso que, algumas vezes, nós podemos estar sentindo tristeza, mas conseguimos disfarçar nas nossas relações com as pessoas. Por exemplo, não sei se você já ouviu falar sobre situações de artistas que perdem uma pessoa da família ou têm algum problema sério de saúde e se apresentam nos seus shows, nas suas peças de teatros, e a gente nem percebe. Para a gente, para quem está assistindo, está tudo normal, está tudo acontecendo de uma forma bem tranquila. Mas internamente, aquele artista, ele está com aquele sentimento, nesses casos de perda, né, de familiar, um sentimento de tristeza, que está ali guardado só para ele. Enquanto ele está atuando na peça, ou enquanto ele está cantando lá no seu show, ele está trazendo para o exterior, ele está transmitindo no exterior aquela sensação de alegria, de bem-estar e respeito ao seu público, mas internamente ele está com aquele sentimento de tristeza. Um outro exemplo que a gente pode trazer. No final de semana, você, por exemplo, teve ali uma briga com a pessoa que você gosta. E aí aquilo te causa desconforto, você fica triste, tem aquele sentimento, né, da tristeza. Mas na segunda-feira você está chegando no trabalho, você chega no trabalho com a expressão como se estivesse tudo bem. Você vai levar para as pessoas, vai transmitir para as pessoas como se tudo tivesse acontecendo normalmente, como se tivesse, como você estivesse bem, e no seu interior você está carregando aquela tristeza pela briga que teve no final de semana com a pessoa que você gosta. Os sentimentos dependem da experiência de vida de cada um, das suas crenças, dos pensamentos, de memórias. O que pode me provocar alegria, a sensação de alegria, não necessariamente vai provocar o outro. Vamos trazer aqui a questão do carnaval. Quando para muitos, né, o carnaval, está lá dançando, pulando, brincando, traz aquela sensação de alegria, para outros, o carnaval representa barulho, sujeira, né? Traz aquele incômodo, né? Aquela sensação até de raiva, né? De estar com raiva daquilo que está acontecendo, porque está atrapalhando ali o seu deslocamento, porque está acontecendo muita sujeira na sua rua, enfim, alguma coisa que vá provocar aquela sensação de raiva por estar naquele movimento.
Então, enquanto para uns o carnaval traz a sensação de alegria, né, de felicidade, de dançar, de pular, de brincar, para outros o carnaval pode trazer essa sensação de raiva pela destruição, pela sujeira, por atrapalhar o deslocamento. Os sentimentos têm uma duração mais longa, podendo durar toda uma vida e até trazer problemas de saúde física e mental para a pessoa. Por exemplo, você passa por uma situação de perda, seja perda do trabalho, seja perda do familiar, seja perda de um grande amor, e aí você fica com aquela sensação de tristeza. E você não procura trabalhar esse sentimento, e aquilo vai te dominando, vai se tornando cada vez mais forte dentro de você. E pode até, ao longo, né, do período, se você não trabalhar, pode até vir a se transformar numa depressão. Não tem uma causa imediata que pode ser definida. Só cada um de nós pode definir o que está sentindo diante de uma situação. É subjetivo. Né? O que, para mim, pode ser incômodo, para outro, não. Então, só cada um de nós pode definir o que está sentindo. Já a emoção é o contrário. A emoção já é causada por um fato especificamente. Mas antes de nós falarmos sobre isso, deixa aí seu comentário, escreva aí. Você já passou por alguma situação assim, onde você estava com algum sentimento, né, diante de alguma coisa que aconteceu com você, e você passou para as pessoas alguma imagem diferente, como nesses casos que nós contamos, né, da pessoa estar com o sentimento de tristeza, mas está expressando um sorriso, a alegria, para que as pessoas não percebam o que você está sentindo? Deixa aí um comentário. Você já passou por alguma situação assim? Porque as emoções nós não podemos esconder. Por exemplo, você está caminhando, está passeando, foi fazer um passeio na floresta e, de repente, isso tem sido muito comum, né? A gente tem visto aí nas reportagens, e, de repente, você se depara com uma onça. O que vai acontecer? A sua boca vai secar, seu coração vai acelerar, você vai ficar com respiração mais ofegante, vai ter aquele desconforto abdominal, o intestino para de trabalhar, e se você tiver com ele cheio, ele pode até soltar. A mesma coisa a bexiga. Você já ouviu falar daquelas situações? Nossa, eu estava com tanto medo que acabei fazendo xixi nas calças. E o que é isso? É que quando acontece algum fato, o seu cérebro vai detectar e vai comandar o seu organismo para reagir àquele fato. Lembra lá das nossas aulas sobre fundamentos da neurociência? Quem ainda não assistiu, eu sugiro que assista. Porque lá nós falamos que, através dos nossos sentidos, nós captamos as informações que estão no nosso ambiente. E essas informações, elas são transmitidas pelo sistema nervoso periférico para o sistema nervoso central, onde elas serão organizadas e processadas para enviar de volta uma resposta que se transformará no comportamento. E nesse caso específico de você se deparar com uma onça lá no passeio da floresta, o que vai acontecer? O seu cérebro vai detectar aquela ameaça através das suas informações, dos seus sentidos. Você vai ver uma onça. Essa informação será transmitida para ser organizada e processada no seu cérebro. E você já tem lá guardado nas caixinhas que onça representa uma ameaça, representa um perigo. E aí o seu cérebro vai comandar o seu organismo para que você reaja àquela situação do encontro com a onça.
A mesma coisa se você tiver, por exemplo, ganhou na loteria, e aí você vê lá o seu bilhete e descobre que foi contemplado. Imediatamente, aquela informação será enviada para ser organizada e processada no cérebro. E aí vai chegar lá e o cérebro vai detectar que ganhar na loteria é uma coisa muito boa para você, né? Que você agora estará milionário, você agora estará com uma situação financeira boa. E ele vai comandar da mesma forma o organismo para essas reações. O seu coração vai acelerar, você vai ficar ofegante, você vai pular de alegria, algumas pessoas choram, né? Tem o chorar de alegria, o chorar de tristeza. Isso nada mais é do que a emoção. São um conjunto de respostas neuroquímicas e hormonais coordenado pelo cérebro, que promovem alterações motoras, endócrinas e vegetativas no organismo, para reagir a um estímulo interno ou externo e aumentar a capacidade de adaptação às mudanças ambientais, ou seja, de dar uma resposta, né, de você ter um comportamento para reagir a uma determinada situação, seja ela interna ou externa. Nesse caso, não falamos aqui de encontrar uma onça, mas pode ser uma lembrança de um fato. Por exemplo, né, você lembrar de alguma coisa que aconteceu e que na época que aconteceu te deixou triste. E só ao lembrar aquele fato, você já tem as reações hormonais, as reações emocionais da tristeza. Só em lembrar daquele fato, você vivencia novamente o que aconteceu. Então, as causas para provocar essas reações podem ser causas externas e internas. E as emoções, elas são intensas e controláveis e de curta duração, são inconscientes e automáticas. Ou seja, você viu a onça, o seu organismo prontamente reage àquela situação. Você viu o seu bilhete da loteria, o seu organismo reage prontamente àquela informação, de uma forma intensa. Você não consegue controlar, né? Que aqui vai uma outra informação. Quando a gente fala assim, devemos aprender a controlar as emoções. A gente não controla as emoções, elas são inconscientes e são automáticas, desencadeada por um fato, por uma informação, por algo que aconteceu e que foi levado para ser organizado e processado no sistema nervoso. A gente não controla. Eu simplesmente percebo aquela informação, recebo aquela informação, ela é organizada e processada no meu cérebro e comanda uma reação. Isso tudo acontece em frações de segundos. Eu não tenho como controlar o que vai me acontecer. Como a gente fala muitas vezes, né? Por exemplo, algumas pessoas, ao ver a onça, tendem a correr, a fugir. Outras ficam paralisadas. Mas são as reações que acontecem de uma forma bem inconsciente, incontrolável e automática, provocando essas reações orgânicas do corpo, o suor, o choro, o coração acelerado, a respiração ofegante. Quem não assistiu, lá quando a gente fala sobre fundamentos da neurociência, nós temos uma aula onde nós falamos sobre o sistema nervoso simpático e parasimpático. O sistema nervoso simpático é o responsável por essas reações orgânicas do corpo. Já o sistema nervoso parasimpático, ele vai fazer o oposto, ele vai trazer o conforto para provocar o equilíbrio. Então, naquele momento que eu vi a onça, o meu sistema nervoso simpático reage de forma a ter, né, o coração acelerado, a respiração ofegante, aquele desconforto abdominal, mas logo o sistema nervoso parasimpático ele entra em ação para acalmar o meu organismo e encontrar o equilíbrio.
Quem não assistiu, está gravado nas aulas anteriores. Eu sugiro que você assista para você entender que as emoções, porque quando nós falamos, perguntamos assim para alguém, para você o que é emoção? Ah, emoção é o que eu sinto. Então, se eu te der um beliscão, você vai sentir. Isso é uma emoção? Não, isso não é uma emoção. A emoção são essas reações fisiológicas, neuronais, motoras, que são provocadas pelo cérebro para que tenhamos um comportamento, uma reação a uma determinada situação. Elas comunicam algo para o exterior. Se eu estou com medo, as pessoas perceberão que eu estou com medo da onça. Se eu estou alegre porque ganhei na loteria, as pessoas perceberão que eu estou alegre. Elas provocam essa reação fisiológica, que é uma reação involuntária ao estímulo interno ou externo, como nós falamos. Elas provocam a reação cognitiva, quando a informação ela é processada, organizada e processada no sistema nervoso central em um nível consciente e inconsciente. Eu vou pegar aquela informação e vou trabalhar a informação com tudo aquilo que eu já tenho guardado nas caixinhas do cérebro, para provocar uma mudança no meu comportamento diante de uma determinada situação. Então, como estamos até aí? Tudo tranquilo? Qualquer dúvida, escreva aí, deixa aí o seu comentário. Além de escrever, deixa aí, escreva aí. Você já passou por alguma situação de ter que esconder o seu sentimento? Escreva aí nos comentários. Segundo o neurocientista Antônio Damasio, nós temos 3 tipos de emoções: as emoções básicas, secundárias e as emoções de fundo. As emoções básicas, primárias ou inatas, são aquelas que são comuns a todos nós, independente de fatores socioculturais, porque elas são vitais para a nossa sobrevivência e compartilhadas universalmente, como, por exemplo, o amor, a raiva, o medo, o nojo, a tristeza. Nós falaremos sobre cada uma delas nas próximas aulas. E temos as emoções secundárias ou sociais, que são aquelas adquiridas através da aprendizagem por heranças familiares e por convenções sociais, religiosas e culturais, como o ciúme, a culpa, o orgulho. E as emoções de fundo, que são os estímulos internos produzidos por processos físicos ou mentais que levam o organismo a um estado de tensão ou relaxamento, fadiga ou energia e ansiedade ou apreensão. Ou seja, essas emoções são aquelas emoções que estão relacionadas com o nosso bem-estar ou com a nossa ansiedade, com a nossa angústia, com o nosso cansaço. São as emoções de fundo. E por que é importante nós conhecermos o que é uma emoção quando falamos de inteligência emocional? É importante nós conhecermos as emoções desde lá do início. Por isso que eu sugiro, para você que ainda não assistiu, nós começamos bem lá no início, falando sobre as células nervosas, sobre o sistema nervoso, sobre os níveis de organização e processamento das informações, para que você entenda como tudo isso é alinhado até chegar à sua resposta emocional que vai provocar o seu comportamento. Por isso que é importante expressar as emoções, porque ela ajuda o autoconhecimento, possibilita identificar as emoções com mais facilidade e regular o próprio comportamento. Melhora a reflexão sobre como agir e se comportar de forma correta para atingir os objetivos sem provocar mágoas em outras pessoas. E ajuda a aprender a usar as informações sobre o outro de forma sensível e responsável. Aqui começa
o trabalho para que você se torne uma pessoa emocionalmente inteligente. Vamos trazer um exemplo prático. No trabalho, por exemplo, você tem lá, você leva um chocolate para você lanchar e guarda na sua gaveta. E aí, um colega lá, sem você saber, pega o chocolate e come. E você fica com raiva, porque quando você vai comer, vai pegar aquele chocolate, abre a gaveta e vai pegar o chocolate para comer, cadê o chocolate? E aí o colega fala que comeu. E aquilo vai te provocar uma raiva. E ao invés de você expressar que está com raiva, você diz, então tá, tudo bem. Na verdade, você está deixando de identificar, de trabalhar aquela situação e outras situações análogas que podem lhe provocar raiva. Você deixa de identificar qual é a causa de você sentir a raiva. A causa é o movimento do seu colega pegar o chocolate, comer e nem falar nada com você. E aquilo te provoca uma raiva. Quando você expressa para ele que não gostou da situação, você vai, primeiro, identificar uma situação que lhe causa raiva. Segundo, você vai começar a reagir de uma forma mais reflexiva toda vez que acontecer uma situação que lhe provoque raiva, porque você vai aprender a se comunicar, a comunicar aquela sua raiva de uma forma mais inteligente, sem provocar mágoas nas outras pessoas. Ou seja, ao invés de você explodir e querer esganar o seu colega porque comeu o chocolate, você vai identificar que você teve a raiva e vai começar a trabalhar aquela raiva para se dirigir ao colega de uma forma mais equilibrada. Ou seja, você vai conversar com ele que você não gostou da situação, que o chocolate era seu, você comprou, que ele deveria lhe pedir, né? Você até, vamos supor, não se importaria de compartilhar, de dividir, mas que você gostaria que ele respeitasse, porque o chocolate era seu. Então, que ele pedisse a você o chocolate. Vocês estão vendo como fica diferente? Né? Ao invés de eu já avançar para esganar, eu consigo direcionar essa raiva para, de uma forma mais equilibrada, estabelecer a minha comunicação com o meu colega e ele entenda que eu não gostei daquela situação. Então, vocês começam a ver o quanto é importante a gente entender como as emoções funcionam, o que elas nos causam, para que a gente possa, a partir daí, identificá-las e começar a trabalhá-las e direcioná-las de forma inteligente para o nosso comportamento, para as nossas reações. Então, lá nas aulas anteriores, como eu falei, nós falamos lá sobre os fundamentos da neurociência. É interessante que você assista, para que você chegue nesse ponto entendendo como tudo começa, né? Da captação das informações pelos nossos sentidos, passando aí pela organização e processamento, né, do sistema nervoso central, trazendo essa resposta de volta. Qual a implicação desse movimento, desse comando do cérebro para o meu organismo, para que eu tenha uma reação emocional? Porque as emoções, elas são importantíssimas para a nossa sobrevivência. Elas nos fazem reagir rápido diante de uma determinada situação. Elas nos provocam a nossa defesa diante de uma determinada situação. Porque são as emoções que serão ativadas para que eu tenha um comportamento, uma reação diante de uma determinada situação. Como nós já vimos também, quando nós falamos lá sobre a matriz da vida, nós falamos justamente isso. Eu vou captar a informação de acordo com o meu histórico, com as minhas experiências,
eu vou organizar e interpretar essas informações que vão provocar uma emoção e, consequentemente, uma ação, um comportamento, uma atitude. Por isso que é importante que eu entenda o que é uma emoção. Então, vá lá, assista lá as aulas anteriores para complementar aí o seu aprendizado. E nas próximas aulas, nós começaremos a falar sobre as emoções básicas, sobre o amor, sobre a alegria, sobre a tristeza, sobre a raiva e sobre o nojo, para que você entenda especificamente cada uma dessas emoções básicas e como elas atuam no nosso comportamento. Bom, eu peço a você, mais uma vez, que compartilhe esse vídeo. Vamos levar essas informações, esses conhecimentos para o maior número de pessoas. Às vezes a pessoa não tem as condições de pagar um curso. Então, né, nesses vídeos, nós conseguimos levar essas informações de uma forma democrática. E deixe o seu like. Vamos mostrar aí para o YouTube que essas informações são importantes, que esse canal é importante, para que a gente possa crescer e levar cada vez mais essas informações. Inscreva-se no canal. Nesse canal a gente conversa sobre desenvolvimento profissional. E eu quero te ajudar, como eu falei lá no início, levando meus conhecimentos e experiências para ajudar o seu desenvolvimento profissional. Eu fico por aqui, te agradeço por ter ficado comigo até agora e te espero na próxima aula. Tchau!